Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sul aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, a nossa primeira página de hoje é para esclarecer em detalhes a situação da modelo Renata Banhara, não é? Porque muito a gente falou essa semana, nós demos aqui em primeira mão, inclusive, mostramos aquele vídeo que ela tinha gravado ainda no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ela se encontra internada, e ela contando que estava com uma complicação, uma infecção grave, em função de um canal de dente que foi tratado, mas que não ficou bem tratado e acabou anos depois provocando essa infecção, porque uma bactéria do canal do dente acabou se alojando no osso próximo ao cérebro, e do cérebro a bactéria, aliás, do osso, a bactéria acabou migrando para o cérebro, e aí começou uma infecção que fez com que ela sofresse 2 punções, né, com retiradas de tecido para poder identificar a tal bactéria, e também uma terceira punção no joelho, também para retirada de tecido, para identificação da bactéria, que foi identificada, mas pelo jeito foi identificada tarde demais. O antibiótico de amplo espectro, que a gente tinha contado aqui para vocês, que estava até funcionando, porque deu uma melhorada na situação dela, de outra maneira, poderia só ter piorado, aí não foi o suficiente, ainda naquele período em que se tentava identificar exatamente a bactéria, para que anulasse o efeito dela, e com isso vão existir sequelas. Pelo menos uma das sequelas já está manifestada, já se sabe que vai ficar realmente, né? E o Felipe Campos, inclusive, acabou dando essa notícia em primeira mão. A gente tem o post do Felipe, ele colocou no Instagram dele, daqui a pouco ele vai falar aqui com a gente também, porque uma fonte muito próxima, a Renata Banhara, acabou contando para ele qual é essa sequela, o que essa bactéria vai deixar de dano, vai deixar de prejuízo fisicamente para que a Renata tenha que lidar com isso, né? Então ele colocou: Felipe Campos exclusiva, após retirada do tecido neurológico na região cerebral para tentativa de análise e descobrirem a bactéria causadora da tal infecção cerebral, a modelo Renata Banhara ficará com uma sequela permanente. Segundo informações, a infecção afetou o nervo facial do lado direito e os médicos tiveram que removê-lo, ocasionando a sequela permanente. O que isso significa, gente? Significa que o lado direito do rosto da Renata Banhara vai ficar paralisado. Ela não fará os movimentos adequados. A Renata deu entrada há 8 dias no Hospital Albert Einstein, com aquelas fortes dores, como a gente contou para vocês, e agora ela continua sedada, internada na UTI semi-intensiva e sem previsão de alta. A bactéria foi diagnosticada, acabou sendo diagnosticada, ela tem um nome que já a gente vai passar aqui para vocês. E também a assessora dela, a Roneia, acabou postando informações, as últimas informações, as mais recentes, né, em relação ao estado de saúde dela. Então, a Roneia Forte, que é a assessora, vocês estão vendo aí, não é? Que é a assessora da Renata Banhara, dizendo, atualizando informações da assessoria da Renata Banhara. A atriz e repórter Renata Banhara, de 41 anos, continua internada pelo 8º dia consecutivo no Hospital Albert Einstein, na unidade do Morumbi, em São Paulo, onde deu entrada na quarta-feira, no dia 5 de abril, devido a fortes dores que vinha sentindo por toda a sua cabeça e que foi diagnosticada através de uma bactéria silenciosa que ficou alojada em um dente por muitos anos e posteriormente se alastrou pelo tecido ósseo, pela face do rosto, comprometendo os nervos e tecidos internos do rosto e da cabeça, gerando fortes dores. Com a supervisão do Dr. Fernando Gatti de Menezes e sua equipe, Banhara foi submetida a 2 cirurgias na cabeça, sendo a primeira no sábado na parte direita, no tecido interno próximo à orelha e olhos, e deixa eu ver aqui, e que ao recolher o material
foi identificado que as bactérias haviam afetado os nervos e a segunda cirurgia no domingo, desta vez foi no lado oposto do rosto, no lado esquerdo, e aí para retirada de toda a bactéria que estava alojada próximo ao dente, onde tudo iniciou, ocasionando a sinusite, a qual foi solucionada durante a cirurgia e permanecendo ainda as fortes dores que as bactérias comprometeram nos nervos do rosto e da cabeça. Após a identificação da bactéria, que tem nome e sobrenome, né? Streptococcus anginosus, que ocasionou a infecção, a qual acabou afetando o nervo facial do lado direito e que os médicos tiveram que remover o tecido infectado, corre-se o risco de banhar a ficar com paralisia facial, perdendo os movimentos adequados da região da sobrancelha. Vale lembrar que a bactéria identificada já se encontra devidamente isolada. Renata agradece a todas as manifestações de carinho nesse momento delicado da sua vida e informa que tão logo tem alta médica, fará questão de falar pessoalmente com todos para agradecer cada recado que ela vem recebendo. Então, olha, a assessora diz que ela corre o risco de perder parte do movimento do rosto, do lado esquerdo, principalmente o movimento da sobrancelha. O Felipe Campos tem a informação de que essa paralisia seria permanente e isso é o tempo que vai dizer, porque muitas das paralisias tidas como permanentes depois de um certo tempo, elas começam a ceder espontaneamente ou então através da fisioterapia e até do uso de botox, né, que relaxa a musculatura e faz com que o tecido não fique tão enrijecido e às vezes com isso vai ficando mais sensível essa região do rosto. Então vamos ter que esperar, mas que ela precisou realmente fazer uma cirurgia do lado esquerdo para retirar, tipo uma raspagem, toda a bactéria do osso, tirar o tecido em volta, que também estava contaminado pela bactéria, isso acabou, o nervo que passa na região, a parte nervosa da região foi afetada. Então aí os movimentos acabam cessando, na verdade. Então, em princípio, ela está com o lado direito do rosto parcialmente paralisado e principalmente na parte mais alta, mais perto do cérebro, para onde a bactéria migrou. A proximidade da boca em relação ao alto da nossa cabeça, em relação ao cérebro, é mínima. Então, a bactéria migra muito rapidamente, gente. Ela ficou 6 anos com isso, para vocês terem uma ideia. Né? Uma doença silenciosa que, quando as dores começaram para valer, a ponto dela precisar procurar um hospital, já estava alastrada. E muitos dos processos do nosso organismo, eles são silenciosos, daí a importância de um check-up, daí a importância de prestar atenção nos sintomas e não ficar se automedicando, isso não é nada, daqui a pouco passa, porque às vezes é muita coisa, não é nada que vá passar rapidinho com um simples analgésico, não. Ela mesma, naquele vídeo que a Renata deixou postado, ela falava, eu fui tomando o remédio normal, foi cedendo, depois a coisa começou a voltar mais forte, e quando volta, aí é para valer, e quando volta é para derrubar e quando volta às vezes está num estágio muito difícil de tratar. Para que correr esse risco, não é? No caso dela, estava indo, ela não estava sentindo nada. Esses anos todos ela não estava sentindo nada, né? Aí de repente começa a doer a cabeça, não foi nem o rosto, na verdade, começa a doer a cabeça e aí vai se passar por uma série de exames, vai parar na UTI semi-intensiva, para vocês terem uma ideia, enfrentando tudo isso de punção, de cirurgia e numa situação bastante delicada. Ela está sedada, ela tem que descansar, não é? Assim que ela for se recuperando e quando ela estiver alta, aí ela mesma vai explicar para o público tudo o que aconteceu em todas as etapas. Então aí as imagens bonitas da Renata Banhara com os filhos, não é? Com o repórter Julinho do Carmo. E continuar as orações mesmo, gente, porque como a Ronéia falou aqui, né, que a situação ainda denota cuidados aí, ela não tem previsão de alta mesmo, a bactéria está identificada, então agora eles estão usando um antibiótico específico para isso, na verdade, mas tem que esperar fazer o efeito. Claro, o hospital não vai soltar a Renata enquanto a infecção não estiver 100% debelada, e ela só vai sair de lá também com todas as instruções em relação aos cuidados que ela vai ter que ter com o rosto.
certo e com o diagnóstico certo, se vai realmente ser permanente, se ela tem chances, por menores que sejam, de voltar a ter o movimento da face totalmente restabelecido, o movimento do lado esquerdo do rosto totalmente restabelecido. E ela vai ter também, claro, um apoio psicológico para lidar com todas essas coisas, não é, que caíram de repente na vida dela, embora não estivessem se desenvolvendo tão repentinamente assim, não é? As coisas foram silenciosas, se alastrando, se agravando, até chegar ao ponto que chegou aí, infelizmente. Mas pra gente é aquilo que eu falei, nos resta continuar aí mandando uma energia muito positiva para Renata, né? Poder suportar tudo isso, superar tudo isso e ter alta e voltar para casa e aí começar todo o seu trabalho de recomposição dos movimentos da face, que se Deus quiser não hão de ser permanentes de verdade, viu? Então tá aí, vamos começar a nossa roda da fofoca. Aron Tura aqui com a gente. Sônia Abrão, olha a nossa combinação de roupas hoje, você viu? Tá parecido aqui. Vamos cantar, dá pra fazer uma dupla. Eu só não sei cantar, isso que eu tenho pra te dizer, então lascou-se. Fazer uma dupla pra desafinar, gente. E Márcia Professor da revista Tititi também tá aqui com a gente. Como é que você tá? Por quê? Vamos arrumar umas listras pra Márcia, né? Liga jamais. Pronto, é isso aí. Ô Marcinha, você conhece tanto a Banhara também, como é que você tá vendo toda essa história, gente? Tão triste, né? E você vê a coisa para chegar tão rápida, né? Mas a gente tem tanta fé, né? Tem tanta história de superação. Ela vai sair de lá, se Deus quiser, vai ter fisioterapia, vai ter uma porção de tratamentos tão modernos, então, né? A medicina está tão avançada, avança todos os dias, né? Acho que hoje é difícil você falar, é tudo irreversível. A medicina avança a cada dia com uma novidade. O próprio organismo às vezes reage de uma maneira que você não está esperando, né? Com certeza, e ela vai ficar bem. Eu li uma notícia hoje que eu não deu tempo de confirmar, que ela também sofreu uma cirurgia nos joelhos. Sim, foi isso mesmo, né? Isso aqui. Para retirada de tecido, olha lá, ó. Ela fez uma punção. Tudo que é punção eles estão chamando de cirurgia. Cirurgia, na verdade, foi mais a do lado esquerdo do rosto, porque precisou fazer a raspagem, abrir, tirar toda a bactéria que estava lá. O tratamento não é só com antibiótico, eles, né, retiram mesmo. Então, foi daí. Foi isso também que a André Surak passou, lembra? Embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra, mas eles entraram com a medicação e ainda fizeram raspagem. Tudo bem que ela tinha coisas grudadas no tecido, mas havia infecção também, que ela é toda retirada. Tem que tirar. Tem que tirar para abreviar o quadro, para as coisas não se agravarem, né? Então, tá. E você, o que acha, Aron? Então, Sônia, na verdade, quando você estava ali descrevendo, eu fiquei pensando, contei até para Marcinha, te contei uma vez, não é a mesma coisa, eu tive uma paralisia facial, assim como o Felipe Campos. É verdade. E a única coisa, no momento que você estava relatando, que eu consegui lembrar, é realmente o quão desesperador é você querer realmente mexer o olho, porque o olho não fechava no meu caso, a boca ficou torta. Então, assim, para tomar banho, eu selava o olho para não entrar o shampoo, para você ter uma ideia. Então, realmente, não é a mesma coisa, a gente não está comparando, mas eu tô só relatando para vocês um pouquinho da agonia de uma pessoa que passa... E você ficou bom. Eu fiquei bom, então, fiz o... Perfeito, não tem nada, o Felipe também tá... O Felipe ficou 100%, ótimo. Não é? Então, eu passei pelo processo... é diferente, mas... É diferente. Tudo pode... Eu passei pelo processo de fisioterapia, que eu acho que ela... Acho não, com certeza ela vai passar. E apesar aí que a gravidade do caso dela é muito grave, não quero ser redundante, mas... Sim. Bom, vamos desejar que tudo fique bem, de verdade. Agora, essa história do dente, que passa realmente para o cérebro, é uma coisa tão que você nunca vai imaginar. Do osso para o cérebro, do osso para os tecidos, é uma coisa a gente pensa que é uma coisa a boca, né? Estava falando até com o dentista essa semana. Não é nada isolado, é tudo corrente sanguínea, é tudo é uma coisa só, é uma coisa E assim, é importante salientar que o motivo das cirurgias que foram realizadas é realmente para evitar um contato da bactéria com a corrente sanguínea, pelo que eu entendi. Sim, e para identificar qual era a bactéria que está identificada, a gente falou, tem a identificação dela, né? Tinha,
né? Porque Tinha. Usar o antibiótico preciso, correto, para aquele tipo de bactéria. Uma Né? Streptococcus, né? Está aqui na declaração. Streptococcus anginosus, segundo a Ronéia Forte, que é a assessora da Renata Banhara, que exige um antibiótico bem forte também, né? Então, vamos aguardar aí. Eles não estão com aquela coisa, não tem informação, a família proibiu, de jeito nenhum, né? Nenhum boletim, nem nada. Muito pelo contrário. Elas são muito transparentes, tanto que a própria Renata, ainda no começo da internação, ela mesma explicou. Essa primeira imagem que está circulando, né, Sônia? Tá com o rosto levemente inchado de um lado, é da própria Renata explicando. Ela explicando a história do canal, a sinusite, como é que a coisa foi parar no osso, do osso, né, foi para a cabeça, ela estava esclarecendo tudo isso. Então, informação realmente não vai faltar. O pessoal está muito transparente e todo dia a gente está tendo informações atualizadas, viu? E nós estamos com o Felipe Campos na linha e ele tem novas informações. Ele que hoje publicou com exclusividade justamente o aspecto da paralisia facial, né? Boa tarde, Felipe. Oi, boa tarde, Sônia, boa tarde, gente. Boa tarde. Olha, que coisa, você sabe que na verdade a gente é pego de surpresa por essas informações que envolvem nossos colegas, né? Sim. Mas graças a Deus eu acho que a história já está bem mais controlada do que realmente de ontem para hoje, né? Ótimo. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou fazer um resumo para vocês. Eu, através da minha informação, enfim, eu peguei todos os dados e no sábado, quando ela passou pelo procedimento, que na verdade foi uma biópsia que eles fizeram no Hospital Albert Einstein, eles identificaram uma bactéria chamada Streptococcus anginosus, que é a bactéria que está causando toda todo esse estrago, causou toda a infecção na Renata Banhara, né? E aí, o que aconteceu? Quando eles fizeram a biópsia, eles identificaram que já tinha pegado o tecido do nervo da face. E aí, eles tinham que retirar toda fazer a biópsia para poder fazer o tratamento. E na retirada, obviamente, que deu uma danificada no nervo. Então, ela perdeu os movimentos na parte da sobrancelha superior, além de baixo dos olhos e na lateral do lado direito. Essa foi a informação que eu recebi. Sim. E ela continua internada no Hospital Albert Einstein, sem previsão de alta. Ela está sedada, porém a bactéria ela já foi isolada. Então, quer dizer, eles conseguiram identificar qual foi a bactéria e através disso já entraram com o tratamento. Porque eles conseguiram isolar a bactéria, né? E não eram várias bactérias, que nem todo mundo está falando, que nem todos estão comentando, por exemplo. Informações, lembra? Isso, porque o pessoal está comentando, são várias bactérias. Não, é uma bactéria só, porque várias bactérias, uma começa a comer a outra, vamos dizer assim, entendeu? Então, não existe uma colônia de bactéria. É uma bactéria só, Streptococcus anginosus, que essa bactéria já está isolada e não tem, já entraram com medicação e, por enquanto, ela está respondendo bem à medicação. Certo. Bom, então, ela está sedada, não é? Está na UTI semi-intensiva e, a partir de agora, realmente aguardar a recuperação da Renata, né, Felipe? Isso. Quem está tomando conta da Renata é o Dr. Fernando Gatti de Menezes, que é ele e a equipe dele, que ele é infectologista. E a Renata já sabe, ela já está sabendo da sequela que ela vai ficar do lado direito do rosto. Diz que ela encarou muitíssimo bem, ela não reagiu por ela ser bonita, por ela ser modelo, por ela vive da imagem, né? E ela é tão bonita mesmo. Mas é permanente, tem chance de se recuperar? Como é que é? Olha, Sônia, segundo informações, essa paralisia ela é permanente. Sim. Porém, o que acontece? O tecido, uma parte do tecido foi enviado para os Estados Unidos para fazer uma biópsia, para fazer uma análise. Daqui 6 meses, eles vão ver qual é o tratamento ou o procedimento, se há alguma reversão. Mas, por enquanto, não tem reversão.
Tá, é muito cedo ainda, né? Vamos aguardar. Obrigada, viu, Felipe? Beijo pra você. Beijo, Fê. Obrigado, Sônia. Um beijo pra você. Beijo, Tchau, Fê. gente. Tchau, querido, até. Bom, então agora a gente já tem a informação completa, não é? De tudo que foi retirado, de tecidos, a raspagem, a paralisia existe do lado direito do olho e do lado esquerdo, sobrancelha, abaixo do olho e um pouco da face. Foi isso que ele disse, né? Mas daqui 6 meses, quando chegar o resultado do material enviado para os Estados Unidos, aí é que vai se ter uma certeza do que vai poder ser feito dali para frente, para que ela possa ou recuperar os movimentos, ou então, pelo menos, parcialmente, ela possa voltar. Ela realmente vai causar espanto no primeiro momento, talvez, para ela, que sempre trabalhou com imagem e tal, mas principalmente se for reversível, né, aos poucos. E o fato de ter barrado a bactéria já é uma grande avanço, porque se ela Agora 6 anos prejudicar a célula, as outras mesmo, se Deus quiser, viu, gente? Bom, vamos girar nossa roda, começar a comentar os fatos do dia aí, ainda repercutindo muito as afirmações do Miguel Falabella, que não esquece, outro dia a gente estava falando isso aqui do nosso programa, como se inventa a morte de artista, doença, né, os mais variados tipos, e ele também, assim como a Cláudia Raia, aconteceu uma vez, foi vítima de boatos de que teria AIDS, HIV, né? HIV Inclusive mesmo. o relato dele, Sônia, Marcinha, impressiona muito, acho que vocês devem ter visto, porque ele falou que isso se passou na década de 80, ou seja, a doença ainda estava muito na descoberta, então assim, se ficava hoje estigmatizado, né? Pois é, e se hoje tem o preconceito, né? Porque não se sabia que não pegava assim de qualquer forma. Pelo ar e coisas não e tal. Ficava isolado. E ele mesmo falou que ele entrou numa loja, saiu todo mundo de perto dele, então, né? Como se você tivesse uma sarna, sei lá. Né? Como se fosse contagioso, assim, só de chegar perto. Imagina, né? Então, naquela época, você já tinha esse preconceito, essa visão totalmente errada sobre a doença, né? E se hoje já tem essa visão errada, então naquela época, imagine como era, né? Sim. E acho que o relato dele vai de encontro com vários artistas que a gente viu ao longo dos últimos anos. A Marcinha estava com um ontem no Super Pop também, que tem uma história. Enfim, Mário Gomes. Mário Gomes. Eu vi o Então, Super Pop. vários artistas que passaram por problemas, mas por problemas de histórias inventadas, plantadas, criadas, né? Irresponsáveis. E como fica isso, né? Porque olha quantos anos que o Miguel Falabella tá relembrando disso. Não foi outro dia, ele falou que pessoal. ficou um mês trancado em casa porque ele não se conformava, de tristeza. Ele ficou em casa recluso. Não, porque a rejeição Imagina. da rejeição. Claro. Né? Ninguém quer ficar perto de você. Não, um cara que E fazia era novela, mentira. né? Ele tava no auge, Tava no né? auge. Lindo, fazendo novela, todo ali. É muito complicado. E eu lembro de pipocar isso, acho que você né, Eu me lembra? também, claro. Foi viajar para os Estados Unidos porque em busca de uma solução para o HIV. Tinha um monte de coisa assim, né? Tinha um monte. Falava, gente, É verdade mesmo, viu? Ele deu essa entrevista, né? Ele relembrou aí o sofrimento que ele passou quando foi vítima de um boato que havia contraído o vírus HIV no final dos anos 80, propagado por uma manchete da extinta revista Amiga. E ele fala, as pessoas me mataram de AIDS. Eu entrei numa loja uma vez e a loja ficou vazia, todo mundo saiu. Isso ele não esquece, né, Marcinha? Mas duro, né? ele disse que chegou a fazer um exame na época para provar que ele estava saudável, que foi a mesma coisa que a Cláudia Raia fez para acabar com essa história. Mas ele acabou sendo vítima de uma publicação maldosa na capa da revista que destacou em letras garrafais a palavra AIDS na chamada. No auge da explosão da doença, no auge do preconceito, porque não se sabia realmente, definidamente, nem definitivamente Cazuza o que ela poderia. Cazuza estava morrendo, ele já tinha admitido. Ele falou, na época, para mim, isso foi horrível. Imagina minha avó, minha família, os amigos que se preocupavam. A minha vida ficou um inferno. Eu fiquei um mês trancado dentro de casa, que é exatamente o que a Marcinha falou aqui. Mas foi uma entrevista que ele falou de muita coisa, na verdade. Inclusive, ele voltou a falar do assassinato da atriz Daniela Pérez. E ele diz uma coisa que cala fundo em todos nós. Ele fala, né, sobre o assassinato da Daniela Pérez aos 22 anos de idade, em 1992, e ele diz, a vida de uma pessoa vale quanto? Né? A pessoa que fez isso, que meteu uma tesoura no pescoço
pescoço dela está em Copacabana fazendo luzes no cabelo. É bom viver nessa sociedade? Eu não quero. Num país como esse, deveria ser prisão perpétua para ela e para o marido na época, para os dois que praticaram esse crime, disse Falabella se referindo a eles, né? E a entrevista vai por muitas outras coisas, fala de envelhecimento, fala de fofoca, é uma entrevista muito legal, mas esses dois aspectos, tanto do que ele passou e de ver esse assassinato que até hoje, não é, tá aí na memória do Brasil inteiro, ele fala de uma maneira muito contundente, né? E a maneira que ele fala, assim como a da maioria dos artistas, é de uma maneira muito dolorida. Sim. Tanto é que o próprio Raul, que contracenava ali com a Daniela Pérez naquela época, ele não fala mais sobre a história. A Glória Pérez, em todas as oportunidades que ela tem, ela também procura evitar, porque assim, é dar mídia de verdade para um cara que parece que ele nunca vai pagar. O papel da Glória é diferente, né? Ela mas faz o Raul, a questão das o leis. mês passado, no começo desse mês, ele deu uma entrevista de uma página, se eu não me engano, para o jornal O Dia, e onde ele fala da indignação por causa da mídia está dando espaço para o terceiro casamento do criminoso e pelo goleiro Bruno estar na rua e contratado de um clube de futebol e gente tirando selfie com o goleiro e ele não se conforma com esse tipo de coisa, nem nós. Não, a Glória no Face, ela também falou disso. Mas é difícil engolir esse tipo de coisa, causa uma revolta. É uma coisa, embrulha o estômago, Pra mãe e pro ex-marido, né? Claro. Que era foi o amor da vida dela, lógico, depois ele refez a vida e tal, mas enfim, é muito difícil. E é isso que o Miguel questiona, né? Quanto que vale? São alguns anos de cadeia, 20 anos paga a vida de uma pessoa, a gente não vai entrar em mérito de lei aqui. Não. Mas fica pra gente sempre a sensação de injustiça. O Falabella, ele não fala em pena de morte, mas ele fala em prisão perpétua, que é o que eu acho que seria o caso mesmo, né? Porque ele define tão bem, gente, quanto vale a vida de uma pessoa. Você mete uma tesoura no pescoço da vítima e dali um tempo você está fazendo luzes num salão de beleza em Copacabana, quer dizer, ele mostra a verdadeira dimensão da coisa. Pagou por você pagou por isso, como se vida tivesse preço, né? É muito doido tudo isso. A Glória, né, que a gente ama tanto, quando ela fala... Tá fazendo um sucesso com a novela, ela está linda, né? Tá finalmente uma novela boa. Ai, que delícia, a força do querer. Quando ela fala, realmente, ela força isso, né? A importância da gente, sei lá, o cara foi condenado a 30, mesmo que não tenha prisão perpétua, ele tem que ficar os 30. Exatamente. Que fique os 30, independente de bom comportamento. Independente, o bom comportamento ele deveria é o mínimo. antes. Ter um bom comportamento num caso como esse é o mínimo que ele tem que ter. Ele já está pagando, ele tem que se regenerar, é assim que usam, né, a palavra. Então, assim, é o mínimo. É por isso que banalizou tudo, né? Tá tudo tão banal. Pegou uma laranja ali, já é um horror. Isso, falta de leis e ao que ela fala também. Né? A gente tem o direito de matar uma vez, né? Sim, claro, é o primário, né? É o primário, não acontece nada. É um absurdo, gente. É um absurdo. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Desde a história lá da Lava Jato, não tinha a ver com a Lava Jato, não. Com a polícia, acho que a gente tá com isso na cabeça, né? Depois dos vídeos que a gente tem assistido, Sônia, a gente tá... Nossa, nós somos terra sangue, arrasada, na verdade. Mas a Operação Carne Fraca foi só da Polícia Federal, não tinha a ver com a Lava Jato. E aí teve a história do comercial do Tony Ramos, que fazia para uma das empresas, um dos frigoríficos envolvidos, aquela coisa toda. E de lá para cá, ele está tenso, ele deu 1000 explicações, claro que ninguém condena, ele não tem a ver com essa história, ele fez a parte dele, que ele foi contratado, assim como a Fátima visitou Bernardes, tudo, assim que também fez como o Roberto Carlos também, que o Roberto escapou antes, né? O Silvio Santos nem quis fazer, ele é muito sortudo, realmente. E aí, mas assim, ninguém, pro público, ele não ficou com uma imagem manchada por conta disso, de jeito nenhum, as pessoas têm discernimento, né? Mas ele ficou muito na defensiva e me parece que ele ainda está muito nervoso com essa história. Eu encontrei com ele. Eu encontrei com ele na semana passada, na coletiva de imprensa de Vade Retro. Por sinal, é uma série para o pessoal de casa que não sabe, que é uma disputa entre o bem e o mal. Tem ele é o demônio, Ele né? é o demônio, mas a série ela promete deixar essa dúvida. Se ele é ou não o demônio. Mas as atitudes indicam que sim. Abel Zebu, né? Ele vai chamar Abel Zebu, porque é o Abelardo, é a abreviatura, e
Mônica Iose, a gente assistiu um trailer, ela tá impagável, assim, Mas aquela ela é Mônica, atriz, sabia? aquela Mônica que a gente tava com saudade, sabe, de ver brincando e tal. E ela vai fazer o papel de uma mocinha, Celeste. Advogada, né? E o Tony Ramos, Pelo jeito, Sônia? no final vai inverter, né? Será que vai inverter? Ela vai ser corrompida? Eu tô achando. Olha, promete. Eu achei uma delícia de série, vai estrear numa quinta-feira. Agora, o que eu quero dizer pra vocês é que, por parte do Tony Ramos, a imprensa em si, eu vou ser bem honesto, procurou evitar essa parte de perguntar sobre essa história da propaganda de Não novo. tem nada com isso. Mas o Tony Ramos, né, ele pareceu pra mim muito tranquilo, ele perguntou o nome de todas as pessoas que estavam lá na imprensa. bonitinho. Ele virou pra mim, todo mundo. ele virou pra mim, Sônia, ele falou assim, eu só converso com a pessoa que eu sei o nome. Então você me conta o seu nome e o seu veículo. Fez assim com cada um, recebeu todo mundo muito bem. Sim. Ele não me parecia. Agora todo mundo procurou evitar tal pergunta da famosa propaganda de carnes. Talvez se fizesse a gente não sabe não. Mas deixando essa história de lado, o que eu acho, né, aí já é a minha opinião, é que existe ainda uma tensão no ar para ele em relação a isso. Ele está na defensiva, ou perguntem ou não perguntem, ele está na defensiva. E com isso ele se mostra mais sensível, mais irritadiço, mais nervoso, porque não tem o que justifique o que ele fez com o Otaviano Costa no video show, gente. O cara tava brincando. Você acha, Má? Por quê? Ele tava brincando em relação a Mônica Iose. Ele tá perdendo a chance de ficar tudo bem, eu acho que ele tá dando um fora atrás do outro. outro. Mas a reação do Tony, sabe, assim, ele ficou irritado, ficou Ele não entrou na nervoso. brincadeira em Ele nenhum não momento. entrou na brincadeira. Ele podia ter encerrado de algum outro. Falar assim, não, isso aí é com ela chega atrasada, ela não tinha um comportamento legal, foi com você, vai ver que a culpa é sua, mas comigo ela é impecável, isso e aquilo. Tinha maneiras dele dar volta na situação. Ele não deu, ele deu porrada no Otaviano. E o que eu posso te dizer é que eu não sei se isso reflete um pouco. Ali na coletiva de imprensa dessa série, a cumplicidade entre ele e Mônica Iose era muito grande. Eles ficaram por 6 meses juntos em São Paulo. A gravação se deram bem. foi em São Paulo. Acho Ele legal elogiou ela como que ele atriz, como defendesse a colega, né? Ele defendeu. Acho que eu teria feito a mesma coisa. Teria feito, claro, não vai falar mal do meu colega. Não fala não. Mas você falar de pode vocês dois falar pra mim, não vai falar na não. brincadeira também, né? O Otaviano ainda tentou dar uma brincadeirada a mais, falar assim, você sabe, eu adoro a Mônica, aquelas coisas. Levou outra. Ao invés do café, quis oferecer cerveja. Não mesmo, ele só se ferrou com o Tony. Achei que o Tony pegou pesado, por mais que o Otaviano esteja sendo infeliz nas brincadeiras. Ultimamente, mas é que sim, viu? o Tony é sempre um cavalheiro, ele é tão educado, ele é tão tranquilo. Que eu contei pra vocês. Exatamente. E assim, não bate, mas fala. Porque a gente tá num momento de patrulha tão grande, então a Globo principalmente, aquela coisa né, pedras e toda aquela coisa, ele não deveria nem ter feito essa brincadeira. Ela chega atrasada. Pô, queima. Para quem não entende, pode queimar. Chega atrasada, não decora texto. Mas tá todo mundo meio assim, né? Tem a fala dele aí, não tem? Você tem a fala do... Porque a brincadeira, como é que foi? A brincadeira dos dois foi assim, exatamente isso. O Otaviano Costa, pra quem assistir e pra quem lê, é completamente diferente a interpretação. Assistindo você vê que ele tá rindo, tá brincando, e o Tony Ramos não, ele tá sisudo, gente, ele tá... Não fala assim dela porque ela estudou lá na... Foi uma das... Ela estudou muito na Unicamp. Ele faz ela é esforçada. Tá todo mundo com medo de ser acusado de assédio moral. E ao vivo, todo mundo, e ao vivo. Ai, Deus, como é que eu me defendo sei agora? lá, viu? Eu achei Tá todo muito mundo ressabiado, estranho. como diria minha avó. Só não vou colocar o Tony Ramos na geladeira, porque... Vou fechar, que vai se virar, eu não Sônia vou Abrão. pôr o Tony não, capaz de eu colocar o Otaviano. Mesmo, então vamos colocar os dois. Eu coloco... Pra eles se entenderem. Eu coloco o Otaviano e eu coloco... Você quer colocar alguém? Você quer colocar a Mônica? Não, coitada. Coitada, ela não tinha nada a ver com isso, né? Foi tudo de bom lá na coletiva. Achei que ele não teve jogo de cintura para lidar com isso. A Má acha que o Otaviano tá é que não abusando da gracinha. Jogo de cintura. Então eles vão conversar aqui dentro. Apesar que eu adoro o Otaviano, não tô falando mal, mas eu acho que ele tá perdendo chances. Que ele tá exagerando? Tá. Então fica aí. Tem mais gente aqui, viu, Sônia? Tem, a gente... Podemos esquecer de esvaziar. De esvaziar isso aí. Vamos morar aqui pra sempre.
Olha aqui, gente, chega a informação que Sandy e Júnior podem voltar a cantar juntos, mas pelo menos para um show, uma apresentação, alguma coisa assim. A Sandy deixou isso no ar, segundo o site RD1, dizendo que sente muita falta do Júnior. Ela foi convidada do Lady Night, da Tata Werneck. Olha, gente, é um talk show muito legal. Você gostou? Né? Eu acho que o pessoal não dá chance para mulher em talk show, virou marca masculina. Parece que a Gabi só fazia um programa de entrevistas, ela fazia questão mesmo dessa distinção, né? Mas assim, houve a Marmita, quer vir aqui na roda? Por quê? O que ele falou? Ele fica soprando tudo que ele no falou? ouvido. Ele tá tá torcendo ansioso pra hoje, volta de Marmita? Sandy Júnior. Ele tá torcendo. Ele quer cantar com o Sandy Júnior, exatamente. Mas eu acho que ele tá Ele é torcendo. fã, Marmita? Ele tá torcendo pro nascimento de uma nova dupla sertaneja, Theo e Otto. Os filhos de Sandy e Júnior. É verdade, exatamente. Mas é assim, então esse Theo e Otto, formato da nasceu, bancada, né, do grupinho, aquela coisa, que na RTV a gente tem o Luciana by Night, que vai muito bem, muito mas legal. assim, você não vê em outras emissoras, fica mais restrito ao a cabo mesmo, porque é lá que ela está, quando eles poderiam também Você ficou abrir. sabendo de uma história? Tem uma O quê? história sobre esse programa da Tatá, porque parece que a alta direção lá da Globo, depois que viu os primeiros resultados, as gravações, começou a se questionar se esse programa não deveria ter sido colocado na Globo. Claro. E aí eu fiquei no me lugar do perguntando, Adnet, a primeira no lugar do coisa. Adnet, no lugar do Adnet. Acabou. Primeira coisa que eu Acabou. pensei, não, vai voltar. Vai voltar? Tem segunda temporada, Jesus, gente. gente, não precisa, deixa Nossa. saltar no ar. Sobrevivência Não na vai. selva total, né? Meu Deus do céu, Firme e não. forte. Prova de resistência. Lady Night e o Tá no Ar. E ela pronto, mandou tá muito bom. bem, ela recebeu a Bruna É Marquezine. ótimo. Foi ótimo. Foi Elas muito são divertido. amigas, né? Desde da novela, elas ficaram muito amigas. Não, mas foi muito divertido. Muito Uma abraçando divertido. a outra, então uma lá em cima, a outra aqui A embaixo. Tatá é muito pequenininha, né, gente? Ela falou pro Silvio, quase que ele acreditou, né? Mas eu tenho 1,30 m, Silvio. Ele quase falou acreditou no troféu É de isso imprensa. mesmo? Imagina, ficou muito engraçado aquilo. Mas seria uma aposta interessante também, né? Talvez, Realmente. sabe depois do Fantástico? Já quê? pra não causar briga e falar que é no lugar do Adnet, que ele volta assim, não tem jeito. Ah, mas não devia. Não Depois do devia. Fantástico tem um espaço ali. Depois que terminar o Big Brother, podiam colocar a Tatá. Também, é uma verdade, boa, né? quem Mas sabe, ela né? merecia mesmo estar na TV aberta, Até viu? porque deve vir uma briga de foice aí depois desse horário nobre, né? Que a gente sabe, né? A gente sabe, é verdade. já tem uma disputa, já tem uma disputa. Tem bom, o mestre do bom. talk show que vai voltar pro ar. logo a gente Se Deus fala, quiser. Eu quero saber, eu não tô sabendo. Aqui A gente conta. primeiro intervalo. Não, a gente conta. Não, aliás, Vou nós passar um contamos zap pra aqui você, no ar, tá? mas a O gente zap- contou no ar. Contou? A gente Ah, contou, então a gente pronto. contou. Mas olha aqui, gente, segundo convidado, quem é? Eu não lembro Tá. que era uma Ah, cantora, não era? Não lembro. Ah, eu sei, acho que era a Anitta. Ah, era Anitta. Ai, gente, lembra da minissérie Presença de Anitta? O que tem? Eu tenho preguiça de Anitta. Eu precisava da entrevista em lugar, eu mas gostava nem daquela. meu. Chega, graças a Deus, eu não tive que votar na categoria cantora no troféu Eu fiquei imprensa, pensando nisso. que ela estava lá. Por mim, ela não ia ganhar aquele troféu nunca, tá? De jeito nenhum, porque não tem comparação ali com a Ivete Sangalo. E assim, a gente costuma comparar o rendimento por ano, porque senão não precisa de votação anual. eu também não né? votei nessa Se é categoria. boa, se é boa eternamente. Você tem que fazer o acompanhamento Precisa naquele período. acompanhar pelo período. Mas a Ivete teve um ano grandioso, Maravilhoso. muito melhor que o da Anitta. Inclusive- né? A Ivete nem deu vexame com o Pavarotti. Pavarotti não, Não, o o Bocelli, Bocelli. né? Nem deu vexame com o Bocelli. Como é que ela não ganha? Pois é, e a Ivete com o The Voice Kids, né? Que foi uma Agora, não tem uma coisa, tem uma Nossa, coisa com importante. tudo. O desfile, mas o desfile foi desse desfile. ano. Mas ela ela teve um ano muito melhor ali, É, todo a Ivete. mundo. Há muitas pessoas, eu tava assistindo vocês, aí tava acompanhando, claro, pelo Twitter, e muitas pessoas criticando, falando, mas esses 3 indicados não representam quem a gente acha. As pessoas não se lembram que o SBT abriu a votação, as Pro pessoas público. da internet indicaram quem eram os 3 concorrentes. Mas você sabe que o Silvio teve Ele que explicou, explicar ele falou isso de sobre novo. Eu estava explicando hoje isso de novo nas redes sociais. agora de novo. Porque eles caem de pau em cima da gente. E assim, nós temos os 3 nomes para votar E em acabou. ponto. Lá, essa é a nossa função. Essa música é minha trilha sonora desse ano. Eu acho ela absolutamente linda, viu? Bom, vamos falar aqui da história agora da Marília Gabriela,
que deixou a Fátima Bernardes, para de ser boba, Fátima, numa saia justa, porque cada vez que se toca na separação da Fátima no programa, o pessoal sacaneia, né? Mas é numa boa, na verdade, porque quer falar para ela como ela tá bonita, como ela tá ótima, para ela se jogar na pista. Eu acho que ela tá lutando para tudo isso. Eu acho que ela ainda luta bravamente para estar bem. Ah, eu acho. Né? Muito porque a Gabi pegou ela de surpresa de novo, como muita gente já fez isso, não né? É a primeira falando, vez, não né? é a primeira Sônia, vez. Que ela fica constrangida. Então, e aí a Gabi falou, olha, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que essa sua fase, né, o solteiro, você tá maravilhosa. E aí pronto, olha, ela ficou roxa. Teve direito a sorrisinho, sabe aquele sorrisinho sem graça? Amarelo. Assim, que eu faço agora? Amarelo, ela era roxa com um sorriso amarelo, olha que moderno. Olha, mas é o que você falou. Aceita, Fátima. Aceita. Tá mesmo. As aulas de etiqueta, pessoal, eu também tinha essa mania de não aceitar elogio. Aula de etiqueta aí, falam que você tem que aceitar elogio e falar obrigado. A Fátima ficou sem graça, ficou aí totalmente Só falou perdida. obrigada? Só falou obrigada, mas ela fez um comentário. Ela falou, estão falando, você acha mesmo? Fez um comentário meio assim. Agora, é fato que enquanto ela transformar essa história da separação num assunto delicado, as pessoas vão falar, e tudo que sair a respeito disso, o que vai acontecer? A mídia vai fazer a repercussão aí. Mas ela já melhorou bastante nesse sentido. Quer dizer, o tempo ajuda pra caramba. Agora é relaxar e curtir mesmo, que tá boa, que tá ótima, vai pra pista, se joga, porque as coisas, o vento tá a favor. Agora, tá ótimo, a Marília Gabriela, não sei se vocês ficaram sabendo, ela deu uma entrevista pro Porchat essa semana. Vocês devem ter comentado aqui. A entrevista que ela deu, ela revelou detalhes do programa de entrevistas. Por que que ela preferiu o cenário escuro, né? Ela falou, olha, eu gosto de cenário escuro, por quê? Porque eu não gosto que meu convidado se distraia. Eu não quero um cenário que tenha uma árvore, alguma coisa assim, porque eu quero um convidado só comigo. E ela falou, eu gosto de frente pra mim, pra ver se eu tô conseguindo tirar o que eu preciso. Então ela deu seus segredos aí. Aqui. Mas, olha, quando eu fui, eu tive lá com ela, ainda na fase. Você olhou bastante pra Marília? Sônia, ficou assim, ó. Então, não era tão escuro, não. Era bem isso, não? Não? Você não sentiu interrogatório? Não senti, senti um papo bem legal. Mas assim, eu não me lembro de ter notado uma iluminação mais focada e o entorno mais escuro. Engraçado. Acho que a gente se foca no papo também. Não lembro disso. Todos os programas da Marília foram sempre com essa pegada escura. E ela revelou pela primeira vez o porquê. Ela inclusive salientou lá, a produção sempre chegava pra ela e falava, Marília, como é que você quer o cenário? Desde que tem uma cadeira de frente pra mim, muito próxima e tudo mais escuro assim, tá fechado. Tá fechado. É o meu cenário. Faz muita falta, né, Faz Marília, muita falta. Nossa, mas ela revelou também por que ela deixou. Por que foi? Ela revelou que o motivo foi o que muitas pessoas utilizam na TV, cansaço. Ela falou que o que acontecia? Ela passava pelo processo de pesquisa do convidado, então fazia as reuniões de pauta. Gente, não é brincadeira. Não era à toa que ela entrevistava tão bem. Ela faz lição de casa. E ela falou que o maior prazer, Sônia, era realmente quando ela sentava e entrevistava. Ali ela encontrava o prazer, mas durante os dias antes era uma tortura. Ela estava cansada de fazer aquilo. Quantos anos ela fez? Na GNT, 20. Na Globo também. Na Globo ela fez. Na GNT ela ficou 20 anos no ar sem parar. Ai, chega de calendário. Gente, eu vou sair daqui traumatizada. Sério? 20 anos de GNT, cara. Ficou muito tempo. Bastante tempo. Bastante tempo mesmo, Mas eu gostei da entrevista dela. Sempre tão verdadeira, sempre tão... Sim. E o Porchat, ele estava admirado, né? Ele estava assim... ele estava extasiado. Eu também ficaria. Ele estava diante da mestra também, exatamente, né? ele estava aproveitando para aprender mais e mais. Mas eu gosto do Porchat, eu falei isso também no Troféu Imprensa, que ele ainda vai ser um grande campeão de audiência, gente. Ele trabalha para isso. Ele trabalha. A gente vê que ele é dedicado, né? Que ele se esforça ali, ele fica ligadíssimo no papo, ele tem umas tiradas muito boas, ele vai ainda ocupar o lugar que ele merece, com toda certeza. O dia que eu entrevistei o Porchat, para o pessoal de casa que não faz ideia, ele tá tão por dentro do programa, ele faz tão parte do roteiro, de tudo que é escrito, que ele falou para mim, olha, eu tenho 10 minutinhos, mas eu vou para uma externa depois. Então até as externas ele tá gravando, ele tá totalmente dentro do projeto. Ontem dele em Portugal, com a Márcia. Com a Márcia, vamos falar disso.
disso Foi já boa e já pra também. caramba. Muito legal. A Márcia também deixa saudade aí, mas o ela público, também tem. né? Ela tem, mas diz que não vai voltar pra televisão. Ela tem não motivos. sei, né? Não Você sei se ela acha? não volta. De repente. Podia fazer TV lá, pelo menos. Depois a Podia. gente O João via Kleber aqui. fez por tanto tempo, voltou pra cá agora. O João tá lindo numa matéria da Contigo. Olha, quer ver? Foi bom você falar. Olha, gente, que Nossa, bárbaro. Modesto tá bárbaro. eu. Nem Que pose. precisa ser, João. Não precisa. bárbaro. Olha aqui, comandado por... não, tem que fazer mexer, né, Marimita? Foi isso que você falou? Então tá. Então deixa aqui, ó. Conhecido por comandar atrações polêmicas, João Kleber está de volta com um programa diário na Rede TV. Perto dos 60 anos, ele garante que não tem medo da velhice e que toparia se casar pela quarta... mas candidatas não faltam. por que não? Né? Tá E novo, por tá que bonitão não? aí, Ô, Geladeira, você está me atrapalhando. Vem pra cá, Geladeira. Pronto. Porque, olha, tem várias páginas essa reportagem na Contigo, tá muito legal. Olha também. Que lindo que tá olha aí. que bonito que ele E tá. depois dessa Que matéria aí, ó. Vai casar 5 vezes. Não tenho problemas com a chegada da idade. É como dizem, quando velho, você se torna aquilo que fez quando foi jovem, diz o João. Legal essa de óculos, né? Muito Achei bonito, bem tá boa. muito chique. E 60 tem anos de mais, idade, gente, né? não terminou não. Olha aqui. Não, e não parece que ele tem 60. Imagina, o pessoal não tá acreditando nisso. Ele postou a reportagem no Instagram e o pessoal fica falando, fala a idade de novo, não é certo. Você Não, é igual Gente, o Portiolli falar que vai fazer 50. Foi quase outro todo mundo choque caiu da para todo cadeira mundo. com Até pro 50. Silvio foi um choque, né? 50, não vai Inteirão, fazer né? 50. Imagina. Olha que foto linda do Linda João, mesmo. muito legal. Ô, João, deixei duas. recado pra você aí no Instagram, dá uma olhada lá, tá? Muito legal. E eu queria ver a Fá Morena, mas a Fá também tá na Caras. E eu queria mostrar pra vocês quantas fotos minhas a Marcinha colocou na Tititi. Eu vou guardar de recordação pra sempre essa revista. Você foi a pra estrela sempre. do Júlio como tá sempre. É bom. lógico. Bom, olha aqui, gente, a nova edição da revista Contigo, não é? Que Contigo? É com Tititigo. Com Tititi. Da Tititi tá aqui, sempre dando tudo das suas novelas preferidas. E Rubinho leva a Bibi pro mundo do crime. Sabe que a personagem dela é de uma... O casal da vida inspirado na real, história. né? Juliana Paz está casal. fazendo um mergulho, né, Marcinha, Sim. pra viver essa personagem em histórias da vida real, inclusive. Exatamente. Ela tá bárbara na novela. bárbara. Eu só não tô gostando das entrevistas que ela tá dando. No Faustão ela mas ela pisou já- na bola. Essa história de feminismo também ela pisou na bola. Fica só interpretando Juliana por um tempo, até definir melhor né, a sua opinião opinião. sobre os assuntos, porque não tão legais, tão esquisitas mesmo. Elas geram polêmicas de verdade. Mas você vê tudo aí na Tititi, já a gente vai mostrar mais coisas aqui pra vocês. A história da lavação de roupa suja, conta pra gente. Então, na verdade, as pessoas estão se questionando, a própria Emily questionou o Thiago Leifert dentro do programa, se o Marcos estaria primeiramente na final da atração. E aí o que ficou bem claro é que o Thiago Leifert, com aquele jeitinho dele, disse, provavelmente não. Mas é não, gente. Ele falou, creio que ele não. creio que não, mas o creio que não é um não, né? É um não, Quando a não pessoa faz é sentido. eliminada por agressão, ela não deveria estar na final. Aí as pessoas estão falando da questão da Ana Paula. É o que você deixou claro. Da questão da Ana Paula, além de ter tudo aquilo que tinha em volta da Ana Paula, ela se tornou a favorita do programa, não tinha a questão da polícia Descaradamente envolvida. também, Descaradamente. né? Eu também Descaradamente não também. entendi. Por quê? Descaradamente. Eu também falo, não, repito, Era a desculpa. Emily do ano passado. Eu acho que até pior. Bom, não. Pior é Não, difícil. pior não. Pior ela não era, não. Pior é Não. Agora, neste caso, só para completar, então assim, na final não vai estar. E não vai estar na lavação de roupa suja, que é um programa especial, se eu não me engano, vão fazer dentro da Ana Maria Braga. Já fizeram dentro ou vão fazer num dia separado. Eu acho que Então ele não vai mesmo. Não, ele Não vai, Por não, mais Ana que a Maria. Globo tenha desmentido, que a Ana não falou nada disso, que não ia receber o Marcos, eu acredito que ela não gostaria mesmo. Está bem de acordo com o que as pessoas que, não que eu conheça seja próximo da Ana, mas o que a gente acompanha dela está bem de acordo com a postura dela como apresentadora. eu então, acho que não vai, não. a assessoria cumpre o vai. papel de desmentir, mas a gente sabe muitas vezes que tem outra coisa por trás, né? Se dependesse só dela, ela Tanto é que ela não preferiria comentou a manter eliminação, né? Um dia após ele ter sido sair, né? Sair do expulso, né? Ela não comentou, ela Também passou, que ela seguiu. poder comentar, Não, que a ele foi Globo fez tudo expulso, errado. Não ia dar.
ela trabalha lá. A delegada teve que vir aqui para tomar a decisão. Eu vou ficar quieta. Não querem essa coisa toda. Bom, não vai estar no encerramento e também não vai estar na lavação de roupa Até suja. aqui, as informações que a gente tem é que ele não vai estar. E a família vai processar a emissora ou não vai? A família cogita, mas sabe aquela história que todo mundo tem a mania de ameaçar processar, né? A gente vive um período no nosso país que todo mundo processa todo mundo, mas tem muita ameaça. No caso da família do Marcos, eles falam em danos morais, porque a imagem dele como médico aqui fora, enfim, eles estão preocupados com a questão da imagem. Ele que soubesse se comportar. Pois é, e visto para o Brasil todo, em rede Até como um nacional. médico que tem que ter sangue frio, né? Exatamente. Todo Inclusive, médico tem que ter um sangue frio. Imagina se ele implica com a cara do paciente. É um Ah, cirurgião, olhar que né? medo. Que precisa que ter medo. emoção totalmente Mas aí é controlada. só brincadeira, gente. Foram mas atrás esquisito do... Você mesmo. lembra do Dr. G? Sim, da Rogério. edição do... É G? É o G, É o G, eu falei certo, o Rogério. O Rogério. É o Rogério. BBB. Trabalha com medicina né? esportiva, tem uma sim, não, baita Foram clínica perguntar aqui pra em São ele, Paulo. porque ele também é médico, e foram perguntar se ele acredita que a carreira do Marcos vai ser prejudicada. Pra ele não, porque ele acha que as pessoas vão esquecer daqui a algum tempo. Mas eu acho também, se porque ele, o se ele G- for um bom médico, É isso que a gente realmente, fala. Porque o G que foi o importa. vilão daquela edição do BBB 5. Saiu com 90%, que foi naquela época da 99. Jean Willis, da Grazi, né? Foi que tinha aquela divisão, assim, o bem e o mal. Sim, Foi na época de Senhora do Destino, então a gente brincava muito com aquela, quando ela, o bem contra o mal. E tá aí, ele tá muito bem com a clínica dele. Eu acho que também que não espero, né, que realmente como profissional... Eu acho que no caso do Marcos as pessoas têm que se apegar do que viram na televisão, dentro do jogo, não ele como profissional. A gente tá falando do Marcos Pessoa que a gente viu no programa, né? E daí Só. pra frente, se vai afetar como médico ou não, aí depende da competência dele, da seriedade, como encara a profissão, no fim de papo. Ele vai ter a Agora, vida a família inteira já- pra mostrar um bom desempenho, né? Sim, O um reality jovem de tinha 37 3 anos. meses e pronto. E aí ele foi reprovado. A família já falou que ele no namoro não existe mais. Ai. Aí dele, né? Se Aí tá a com ela família também, né? manda. Não, é que pessoas Ah, não, mas próximas... Você acha que eles não vão tá amarrar falando. uma... Não. Mas você ia querer Emily Mimimi ainda? Não, né? Depois de tudo. Não sei, eu acho esses dois, eu já falei aqui, Eles eu se acho que eles merecem. têm um relacionamento doentio, a gente não sabe. Mas acho que até por essa sua opinião, que o próprio pai da Emily ficou incomodado várias vezes, a a família dela do também, Marcos. né? Então, A assim, família dela também a própria não quer família ela encara perto que é um dele. relacionamento que não é Não, bacana. eu acho que eles deviam aconselhar mesmo. Eu já falei, esses dois, se lá, com todo mundo olhando, eles fizeram o que fizeram, imagina sozinho, Pelo entre amor de quatro Deus. paredes. A gente não sabe. Eles precisavam fazer uma terapia e fim de papo. A né? família do Marcos não é a favor e o que a Nunca notícia foi, que né? saiu hoje nunca foi. Nunca foi, Bem nem lembrado, os mas amigos sim, dele. a informação que saiu hoje é que o Marcos já teria confidenciado a algumas pessoas próximas que ele não, ele não então, vai seguir ele com o não- relacionamento. ele não Isso quer sim. mais mesmo. Ele Mas não se tem que partiu querer dele. mesmo. Agora, tem uma expectativa, porque o que estavam dizendo aí logo quando ele foi expulso é que a Globo daria oportunidade em algum programa da casa para ele se explicar. Se não vai ser na final do programa, Mas se é uma não vai entrevista ser pro Fantástico. de 5 minutos sem dizer nada, né? Vou parar. E segunda-feira ela deve depor, né? Tá marcado pra Emily depor Emily na depor. E vai segunda-feira. falar, ele nunca quis me machucar, ele não Mas tinha essa intenção. faz parte tenho do certeza. protocolo, Então, né? Mas se agora Não até vai a ser figurinista muito. lá do caso do Zé Maia também não quer, falou que não vai abrir inquérito, Ai, que não ontem eu quer descasquei oficializar. o abacaxi em cima eu da não vi, Sul, porque eu sabe? não tava Porque vendo. eu acho isso um absurdo. Eu também. Um absurdo Tantas mesmo. artistas, tantas pessoas Tanta colocaram a cara a mobilização. tapa, se mobilizaram. Agora é Pra o agora ela momento, dá gente, pra é o trás, melhor momento para isso, Não né? dá, realmente. Mas a Emily parece que ela não tem nem noção do que seja uma agressão. É aí Posso que... falar? Pode. Eu acho que ela tem noção de tudo. De tudo. Ela é uma grande estrategista. Você acha que ela é pior do que eu acho que ela é? Eu sou da opinião da Sônia Marcinha, eu também acho Olha, que ela não, posso falar? não tem uma Desde noção o primeiro completa. dia da primeira Nada. semana eu falei, essa menina, ela Mas vai ela ter. é estrategista, ela conseguiu Total. separar todo mundo, isolar todo mundo, isso é uma grande verdade. Nesse estrategista. ponto você tem razão aqui. Sou sobrevivente de ventos, tempestades e muita trovoada. Essa matéria tá 75 anos, dona de personagens memoráveis em dezenas de novelas e filmes, a grande estrela conta que a única batalha que ela perdeu na vida foi contra o tempo.
corpo. E eu acho que nem essa batalha ela perdeu, porque ela tá tão elegante nas fotos recentes. Eu acho que você está enganada, de eventos. Eu Beth. também acho que você está enganada, Você Beth. tá muito bonita. Muito elegante, E né? é uma matéria que ela fala muito dessa bem passagem tratada, de tempo, mas assim. com bom humor também. E eu achei engraçado, ela fala, que melhor idade, o quê? Isso não existe, mas é de um jeito bem humorado. É muito engraçado. Ela fala, que idade, o quê? A gente vive cheia de dor, Quem dói gosta de aqui, dói ali. envelhecer, ela fala. Aquela tita não tem Minha mãe mais. fala que só falta nascer rabo, o resto. Quem fala? Minha mãe. Ela vai adorar saber que você contou aqui. É muito engraçado, mas é uma expressão Minha mãe muito fala a mesma usada. coisa. Que melhor idade? O quê? Quem que foi inventou? Isso é muito mentira. engraçado. Muito engraçado. Ah, mas tem que muito levar com bom engraçado humor, né, mesmo, gente? Todo mundo viu? vai passar por isso se Vai. Deus quiser. Claro, né? nossa, não, é o preço que a gente paga, Ah, verdade, tamo né? vivo, É graças a envelhecer, na verdade. Essa história aqui, mano, dá pra você contar resumidamente? Dá sim. Então, a gente tá vendo, né, aí o Caio voltou. Voltou, Já voltou no já, capítulo? já, ela Não já tenho encontrou podido ele. assistir. Já. Bateu arrependimento pela sacanagem? Mas dela? ele gosta dela. Ele gosta ela dela. um pouco. Ela já tá meio a Maria ficou meio arrependida e assim, tal. né? Mas ela gosta do traste, ela gosta desse traste aí. Agora ele tá bancando bonzinho, me irrita quando ele tá vendo o mundo cair, tá sempre com aquela risadinha. Mas o que vai acontecer? Ele vai trabalhar no restaurante, ele... Não, o mundo despencando, não. Parece aquela música, né? Não tinha o que comer, mas estava bom, né? Assim. Não, Não, ele é bonito, assim não tem o que mesmo. comer. É, o personagem. Ele Ele solta balão, cheio de fogos não pra sei onde ele ela, arruma mas o dinheiro pão pra na balão, né? mesa... Não tem. É por isso que ele Não vai tem. ser um bandido, né, Ele vai Marcinha? virar, ele arruma um emprego e aí ele começa a ter contatos, ele vira traficante, Ele vira e mesmo, ele é e ela estudante vai de com química, ele. ele foi Pois estudante é. de química. E então era ele vai pra ser advogado. mas né? ele começa a produzir, eu não sei se é cocaína, não sei o que, ele começa a produzir e a vender em pequena escala. Só que aí ele começa a gostar do dinheiro que entra. E aí ele começa aí ele vira um a fazer traficante barra de pesado, primeira mesmo. barra pesada, e ela entra no barco. É o amor bandido mesmo, inspirado na história de uma mulher, foi um traficante do Rio de Tinha até a Janeiro. foto da verdadeira Bibia, que eu vou achar pra Inclusive mostrar tem pra na, vocês. tem na internet essa foto, Tem, acho que né? fizeram uma comparação. A com Veja Escreveu um também, a livro, Veja deu sim. essa foto. Ela fala, o marido tá preso, né? Que seria o personagem Sim, dele. sim. Ela tá livre, já saiu da prisão e toca a vida e agora ela faz Escreveu trabalhos livro, sociais, sim, escreveu sim. livro, né, Mar? Só não concordo que ela fala que a Juliana parece ela fisicamente. Ah, não, né? gente. Ninguém parece a Juliana. Isso todo Paz. mundo queria, eu também só a cara dela. Só a cara, só nem o corpo. Só a Desculpa. cara da Juliana Paz. Não parece. Não parece. né? Mas a história é muito impressionante. A Glória, inclusive, vai colocar essa moça na novela numa participação, não sei se num depoimento, alguma coisa. Tá, a verdadeira. A verdadeira, porque ela deu muito suporte pra Glória pra montar criar a a história história. desse casal. Porque é o amor bandido mesmo. No final, a Bibi vai acabar gostando da vida do dinheiro. Claro, né, Marcinha? Daquela Pobre coisa ali, ali. não ela é justifica, ela mas... é bandida também, tipo né? assim, sou a mulher do poderoso do morro, sabe assim? Sou a mulher do traficante. Claro que vai chegar uma hora que o Caio, que é o personagem do Rodrigo Lombardi, vai lá e resgata ela do mundo podre, né? É mesmo? Ele merecia sim, alguém o casal, mais sim, o legal. casal é ele, né? Tá, O ele casal é, né? é Raj Maia. Tá lindo, né? Olha que coisa É a mais volta de linda. Raj Maia. É verdade. Caminho das Olha Índias, que né? lindo, Ele muito é lindo maravilhoso. ele. Rodrigo é maravilhoso. Olha aqui, gente, eu fiquei com uma vontade de comer o hambúrguer, que agora eu estou vegana. Mas eu vi, Marcinha. Você virou eu vi. vegana Eu desde sou quando? vegana. Desde a semana Faz. passada. Quer mostrar o hambúrguer do Mário Gomes no Mas que Super história Pop? é essa de ser vegana? De onde você tirou isso? Nossa, Mar, Super da minha recente. cabeça, do meu coração. É, claro, mesmo, de sou. verdade. Nossa, eu você tô gosta feliz. tanto. Eu sei, eu acredito. Muito feliz, assim. É que a Fui sua... aqui pro Giovanni. Ontem Ai, foi o é. lançamento, não é, do primeiro trabalho deles. Eles fizeram questão de dizer que eles não formam uma dupla, mas sim uma parceria. Tá acreditando? Uai, mas qual a diferença? É, eu queria Pois saber. é, né, Mar? Não, que isso é Beijo só pros um dois. projeto que, se der certo, vai continuar. Beijo pros beijo dois. pros dois. E eu espero que o Jean e o Renner também formem uma dupla. É uma Mas boa, essa era a ideia inicial, Essa era a né, lá ideia, atrás. né? Era a Acho que ideia ia lá ser bem atrás, era legal essa. mesmo. Uma Bom, troca. vamos ver. Mas boa sorte aí Boa pra sorte vocês. mesmo. Diz que o lançamento foi muito bom, foi uma super festa. Márcia Goldsmith na sua telinha agora, que eu acho que é o único jeito que você vai vê-la é através de entrevistas que ela tem dado aos colegas brasileiros. Nos próximos né? anos, por Nos sinal, próximos porque anos, por dependendo sinal. dela- Sei não, viu?
viu? Será? Ah, você não acha? Lá ela cuida da filha, Eu né? sei que o marido o marido propostas já existiram para Márcia, para voltar à TV aqui, e ela negou. Durante esses anos A todos. mesma emissora, a Band, já chamou ela para voltar. Durante todo esse tempo ela continua sendo convidada, mas ela não volta. E aí entra toda a história da filhinha, que graças a Deus, né, agora já tá bem, tá. Bom, de volta aqui ao nosso programa, atualizando as informações sobre Marcos Harter. Ele deve sim estar, aliás, deve não, ele vai estar no encerramento do reality show hoje, vai estar no encerramento do Big Brother Brasil 17. Segundo a assessoria dele. Segundo a assessoria dele. A Globo ainda não se pronunciou, mas a assessoria está garantindo que ele vai estar lá. A assessoria da Globo procurada, ela não confirmou a informação. Sim. Mas a expectativa é a mesma coisa que eles fizeram no ano passado com a Ana Paula. Só no último dia foi confirmado que ela realmente estaria na final. E nesse caso, o Marcos, tudo indica que vai ter a sua cadeira garantida para a final, né? É óbvio, não vai perder essa audiência. Vai ser histórico. Exatamente. Claro, olha gente, aqui, tem que aproveitar. por falar na Ana Paula, ela estava... Eu atropelei, eu passei como um trem por cima de você. Eu que te atropelei. Sério? Fui eu que te atropelei. No melhor pra você. Nos atropelamos. Quem vai estar no melhor pra você? Não, a Ana tava lá ontem. Ah, então, e na PAN, ela estava queixando hoje que ela foi bloqueada pelo Boninho. Foi. Ele está derramando lágrimas Que coisa. de sangue. Ele também me bloqueou, ele bloqueia todo mundo. Entra na fila. Deixa pra lá. Bloqueou o Marcos. Escapou. Contatos, Márcia Piovesan, tá aqui a Estamos na nova Tititi, edição. no TV Tititi, hoje à noite, acompanhando ao vivo o final do BBB, a partir das 10 da noite. Entra lá no Face que a gente vai estar lá juntinho. Maravilha. E a informação completa se o Marcos vai realmente estar na final, que a gente já deu, né, com detalhes, tvfoco.ig.com.br. Tem o nosso YouTube lá, site TV Foco, e o meu Instagram, Arontura. Tá bom, Soninha? Obrigado pelo convite. Maravilha, obrigada a Bom vocês demais, por estarem aqui com a gente. divertido, informativo, muito bom. Obrigada mesmo. E olha, meu Instagram e meu Twitter é uma coisa só, @Sônia Abrão, tá certo? Para procurar um hospital, já estava alastrada. E muitos dos processos do nosso organismo, eles são silenciosos. Daí a importância de um check-up, daí a importância de prestar atenção nos sintomas e não ficar se automedicando. Isso não é nada, daqui a pouco passa, porque às vezes é muita coisa. Não é nada que vá passar rapidinho com um simples analgésico, não. Ela mesma, naquele vídeo que a Renata deixou postado, ela falava, eu fui tomando o remédio normal, foi cedendo, depois a coisa começou a voltar mais forte. E quando volta, aí é para valer. E quando volta é para derrubar, e quando volta às vezes está num estágio muito difícil de tratar. Para que correr esse risco, não é? No caso dela, estava indo, ela não estava sentindo nada. Esses anos todos ela não estava sentindo nada, né? Aí de repente começa a doer a cabeça, não foi nem o rosto, na verdade, começa a doer a cabeça, e aí vai se passar por uma série de exames, vai parar na UTI semi-intensiva, para vocês terem uma ideia, enfrentando tudo isso de punção, de cirurgia, e numa situação bastante delicada. Ela está sedada, ela tem que descansar, não é? Assim que ela for se recuperando, e quando ela estiver alta, aí ela mesma vai explicar para o público tudo o que aconteceu em todas as etapas. Então aí as imagens bonitas da Renata Banhara com os filhos, não é? Com o repórter Julinho do Carmo. E continuar as orações mesmo, gente, porque como a Ronéia falou aqui, né, que a situação ainda denota cuidados aí, ela não tem previsão de alta mesmo, a bactéria está identificada, então agora eles estão usando um antibiótico específico para isso, na verdade, mas tem que esperar fazer efeito. Claro, o hospital não vai soltar a Renata enquanto a infecção não estiver 100% debelada, e ela só vai sair de lá também com todas as instruções em relação aos cuidados que ela vai ter que ter com o rosto. E com o diagnóstico certo, se vai realmente ser permanente, se ela tem chances, por menores que sejam, de voltar a ter o movimento da face totalmente restabelecido, o movimento do lado esquerdo do rosto totalmente restabelecido. E ela vai ter também, claro, um apoio psicológico para lidar com todas essas coisas, não é, que caíram de repente na vida dela, embora não estivessem se desenvolvendo
tão repentinamente assim, não é? As coisas foram silenciosas, se alastrando, se agravando, até chegar ao ponto que chegou aí, infelizmente. Mas pra gente é aquilo que eu falei, nos resta continuar aí mandando uma energia muito positiva para Renata, né? Poder suportar tudo isso, superar tudo isso e ter alta e voltar para casa e aí começar todo o seu trabalho de recomposição dos movimentos da face, que se Deus quiser não hão de ser permanentes de verdade, viu? Então tá aí, vamos começar nossa roda da fofoca. Arontura aqui com a gente. Sônia Abrão, olha a nossa combinação de roupas hoje, você viu? Tá parecido aqui. Vamos cantar, dá pra fazer uma dupla. Eu só não sei cantar, isso que eu tenho pra te dizer, então lascou-se. Fazer uma dupla pra desafinar, gente. E Márcia, professora da revista Tititi, também tá aqui com a gente. Como é que você tá? Por quê? Vamos arrumar umas listras pra Márcia, né? Liga jamais. Pronto, é isso aí. Ô Marcinha, você conhece tanto a Banhara também, como é que você tá vendo toda essa história, gente? Tão triste, né? E você vê a coisa para chegar tão rápida, né? Mas a gente tem tanta fé, né? Tem tanta história de superação. Ela vai sair de lá, se Deus quiser, vai ter fisioterapia, vai ter uma porção de tratamentos tão modernos, então, né? A medicina está tão avançada, avança todos os dias, né? Acho que hoje é difícil você falar, é tudo irreversível. A medicina avança a cada dia com uma novidade. O próprio organismo às vezes reage de uma maneira que você não está esperando, né? Com certeza, e ela vai ficar bem. Eu li uma notícia hoje que eu não deu tempo de confirmar, que ela também sofreu uma cirurgia nos joelhos. Sim, foi isso mesmo, né? Isso aqui. Para retirada de tecido, né? Olha lá, ó. Ela fez uma punção. Tudo que é punção, eles estão chamando de cirurgia. Cirurgia, na verdade, foi mais a do lado esquerdo do rosto, porque precisou fazer a raspagem, abrir, tirar toda a bactéria que estava lá. O tratamento não é só com antibiótico, eles, né, retiram mesmo. Então, foi daí. Foi isso também que a André Surak passou, lembra? Embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra, mas eles entraram com a medicação e ainda fizeram raspagem. Tudo bem que ela tinha coisas grudadas no tecido, mas havia infecção também, que ela é toda retirada. Tem que tirar. Tem que tirar para abreviar o quadro, para as coisas não se agravarem, né? Então, tá. E você, o que acha, Aron? Então, Sônia, na verdade, quando você estava ali descrevendo, eu fiquei pensando, contei até para Marcinha, te contei uma vez, não é a mesma coisa, eu tive uma paralisia facial, assim como o Felipe Campos. É verdade. E a única coisa, no momento que você estava relatando, que eu consegui lembrar, é realmente o quão desesperador é você querer realmente mexer o olho, porque o olho não fechava no meu caso, a boca ficou torta. Então, assim, para tomar banho, eu selava o olho para não entrar o shampoo, para você ter uma ideia. Então, realmente, não é a mesma coisa, a gente não está comparando, mas eu estou só relatando para vocês um pouquinho da agonia de uma pessoa que passa... E você ficou bom. Eu fiquei bom, então, fiz o... perfeito, não tem nada, o Felipe também tá... O Felipe ficou 100%, ótimo. Não é? Então, eu passei pelo processo... é diferente, mas... É diferente. Tudo pode... Eu passei pelo processo de fisioterapia, que eu acho que ela... Acho não, com certeza ela vai passar. E apesar aí que a gravidade do caso dela é muito grave, não quero ser redundante, mas... Sim. Bom, vamos desejar que tudo fique bem, de verdade. Agora, essa história do dente, que passa realmente para o cérebro, é uma coisa tão que você nunca vai imaginar. Do osso para o cérebro, do osso para os tecidos, é uma coisa a gente pensa que é uma coisa boca, né? Tava falando até com o dentista essa semana. Não é nada isolado, é tudo corrente sanguínea, é tudo uma coisa só, né? É uma coisa e assim, é importante salientar que o motivo das cirurgias que foram realizadas é realmente para evitar um contato da bactéria com a corrente sanguínea, pelo que eu entendi. Sim, e para identificar qual era a bactéria que está identificada, a gente falou, tem a né? identificação dela, né? Tinha, né? Porque usar o antibiótico preciso, correto, para aquele tipo de bactéria. Uma Streptococcus, né? Tá aqui na declaração. Streptococcus anginosus, segundo a Ronéia Forte, que é a assessora da Renata Banhara, que exige um antibiótico bem forte também, né? Então, vamos aguardar aí. Eles não estão com aquela coisa, não tem informação, a família proibiu, de jeito nenhum, né? Nenhum boletim, nem nada. Muito pelo contrário.
elas são muito transparentes, tanto que a própria Renata, ainda no começo da internação, ela mesma explicou. Essa primeira imagem que está circulando, né, Sônia? Tá com o rosto levemente inchado de um lado, é da própria Renata explicando. Ela explicando a história do canal, a sinusite, como é que a coisa foi parar no osso, do osso, né, foi para a cabeça, ela estava esclarecendo tudo isso. Então, informação fez para acabar com essa história. Mas ele acabou sendo vítima de uma publicação maldosa na capa da revista que destacou em letras garrafais a palavra AIDS na chamada. No auge da explosão da doença, no auge do preconceito, porque não se sabia realmente, definidamente, nem definitivamente o que ela poderia. Cazuza estava morrendo, né? Já tinha admitido. Ele falou, na época, para mim, isso foi horrível. Imagina minha avó, minha família, os amigos que se preocupavam. A minha vida ficou um inferno. Eu fiquei um mês trancado dentro de casa, que é exatamente o que a Marcinha falou aqui. Mas foi uma entrevista que ele falou de muita coisa, na verdade. Inclusive, ele voltou a falar do assassinato da atriz Daniela Pérez. E ele diz uma coisa que cala fundo em todos nós. Ele fala, né, sobre o assassinato da Daniela Pérez aos 22 anos de idade, em 1992, e ele diz, a vida de uma pessoa vale quanto? Né? A pessoa que fez isso, que meteu uma tesoura no pescoço dela, está em Copacabana fazendo luzes no cabelo. É bom viver nessa sociedade? Eu não quero. Num país como esse, deveria ser prisão perpétua para ela e para o marido na época, para os dois que praticaram esse crime, disse Falabella, se referindo a eles, né? E a entrevista vai por muitas outras coisas, fala de envelhecimento, fala de fofoca, é uma entrevista muito legal, mas esses dois aspectos, tanto do que ele passou e de ver esse assassinato que até hoje, não é, tá aí na memória do Brasil inteiro, ele fala de uma maneira muito contundente, né? E a maneira que ele fala, assim como a da maioria dos artistas, é de uma maneira muito dolorida. Sim. Tanto é que o próprio Raul, que contracenava ali com a Daniela Pérez naquela época, ele não fala mais sobre a história. A Glória Pérez, em todas as oportunidades que ela tem, ela também procura evitar, porque assim, é dar mídia de verdade para um cara que parece que ele nunca vai pagar. O papel da Glória é diferente, né? Ela mas faz o Raul, a questão das leis. Mês passado, no começo desse mês, ele deu uma entrevista de uma página, se eu não me engano, para o jornal O Dia, e onde ele fala da indignação. Onde ele abriu por causa da mídia tá dando espaço para o terceiro casamento do criminoso e pelo goleiro Bruno estar na rua e contratado de um clube de futebol e gente tirando selfie com o goleiro e ele não se conforma com esse tipo de coisa, nem nós. Não, agora no ela também falou disso. Mas é difícil engolir esse tipo de coisa, causa uma revolta, é uma coisa, embrulha o estômago, Pra mãe e pro ex-marido, né? Que era foi o amor da vida dela, lógico, depois ele refez a vida e tal, mas enfim, é muito, muito difícil. E é isso que o Miguel questiona, né? Quanto que vale? São alguns anos de cadeia, 20 anos paga a vida de uma pessoa, a gente não vai entrar em mérito de lei aqui. Não. Mas fica pra gente sempre a sensação de injustiça. O Falabella, ele não fala em pena de morte, mas ele fala em prisão perpétua, que é o que eu acho que seria o caso mesmo, né? Porque ele define tão bem, gente, quanto vale a vida de uma pessoa. Você mete uma tesoura no pescoço da vítima e dali um tempo você está fazendo luzes num salão de beleza em Copacabana, quer dizer, ele mostra a verdadeira dimensão da coisa. Pagou por você pagou por isso, como se vida tivesse preço, né? É muito doido tudo isso. A Glória, né, que a gente ama tanto, quando ela fala... Tá fazendo um sucesso com a novela, tá linda, né? Finalmente uma novela boa. Ai, que delícia, a força do querer. Quando ela fala, realmente, ela força isso, né? A importância da gente, sei lá, o cara foi condenado a 30, mesmo que não tenha prisão perpétua, ele tem que ficar os 30. Exatamente. Que fique os 30, independente de bom comportamento. Independente, bom comportamento ele deveria é o mínimo. ter um bom comportamento num caso como esse é o mínimo que ele tem que ter. Ele já está pagando, ele tem que se regenerar, é assim que usam, né, a palavra. Então, assim, é o mínimo. É por isso que banalizou tudo, né? Tá tudo tão banal. Você pegou uma laranja ali, já é um horror. Isso, falta de leis e é o que ela fala também. Né? A gente tem o direito de matar uma vez, né? Sim, claro, é primário, né? Não acontece nada. É um absurdo, gente. É um absurdo. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Desde a história lá da Lava Jato, não tinha a ver com a Lava Jato, não. Com a polícia, acho que a gente tá com isso na cabeça, né? Depois dos vídeos que a gente tem assistido, Sônia, a gente tá... Nossa, nós somos terra arrasada, na verdade. Mas a operação
Operação Carne Fraca, foi só da Polícia Federal, não tinha a ver com a Lava Jato. E aí teve a história do comercial do Tony Ramos, que fazia para uma das empresas, um dos frigoríficos envolvidos, aquela coisa toda. E de lá para cá, ele está tenso, ele deu 1000 explicações, claro que ninguém condena, ele não tem a ver com essa história, ele fez a parte dele, que ele foi contratado, assim como a Fátima visitou Bernardes, tudo, assim que também fez como o Roberto Carlos também fez. O Roberto, que o Roberto escapou antes, né? O Silvio Santos nem quis fazer, ele é muito sortudo, realmente. E aí, mas assim, ninguém, pro público, ele não ficou com uma imagem manchada por conta disso, de jeito nenhum, as pessoas têm discernimento, né? Mas ele ficou muito na defensiva e me parece que ele ainda está muito nervoso com essa história. Eu encontrei com ele. Eu encontrei com ele na semana passada, na coletiva de imprensa de Vade Retro. Por sinal, é uma série, para o pessoal de casa que não sabe, que é uma disputa entre o bem e o mal. Tem ele é o demônio, ele né? É o demônio, mas a série ela promete deixar essa dúvida, se ele é ou não o demônio. Mas as atitudes indicam que sim. A Beelzebub, né? Ele vai chamar. A Beelzebub, porque é o Abelardo, é a abreviatura, e Mônica Iose, a gente assistiu um trailer, ela tá impagável, assim, é aquela Mônica, aquela Mônica que a gente tava com saudade, sabe, de ver brincando e tal, e ela vai fazer o papel de uma mocinha, Celeste. Advogada, né? E o Tony Ramos, Sônia? No final vai inverter, né? Será que vai inverter? Ela vai ser corrompida? Eu tô achando. Olha, promete, eu achei uma delícia de série, vai estrear numa quinta-feira. Agora, o que eu quero dizer pra vocês é que, por parte do Tony Ramos, a imprensa em si, eu vou ser bem honesto, procurou evitar essa parte de perguntar sobre essa história da propaganda de novo. Não tem nada com isso. Mas o Tony Ramos, né, ele pareceu pra mim muito tranquilo, ele perguntou o nome de todas as pessoas que estavam lá na imprensa. Ele virou pra mim. Todo mundo. Ele virou pra mim, Sônia, ele falou assim: eu só converso com a pessoa que eu sei o nome. Então você me conta o seu nome e o seu veículo. Fez assim com cada um, recebeu todo mundo muito bem. Ele não me parecia. Agora todo mundo procurou evitar tal pergunta da famosa propaganda de carnes. Talvez se fizesse a gente não sabe não. Mas deixando essa história de lado, o que eu acho, né, aí já é a minha opinião, é que existe ainda uma tensão no ar para ele em relação a isso. Ele está na defensiva, ou perguntem ou não perguntem, ele está na defensiva. E com isso ele se mostra mais sensível, mais irritadiço, mais nervoso, porque não tem o que justifique o que ele fez com o Otaviano Costa no video show, gente. O cara tava brincando. Você acha, Má? Por quê? Ele tava brincando em relação a Mônica Iose. Ele tá perdendo a chance de ficar tudo bem, eu acho que ele tá dando um fora atrás do outro, mas a reação do Tony, sabe, assim, ele ficou irritado, ficou nervoso. Ele não entrou na brincadeira, ele podia ter encerrado de algum outro, falar... Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, a nossa primeira página de hoje é para esclarecer em detalhes a situação da modelo Renata Banhara, não é? Porque muito a gente falou essa semana, nós demos aqui em primeira mão, inclusive, mostramos aquele vídeo que ela tinha gravado ainda no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ela se encontra internada, e ela contando que estava com uma complicação, uma infecção grave, em função de um canal de dente que foi tratado, mas que não ficou bem tratado e acabou anos depois provocando essa infecção, porque uma bactéria do canal do dente acabou se alojando no osso próximo ao cérebro, e do cérebro a bactéria, aliás, do osso, a bactéria acabou migrando para o cérebro, e aí começou uma infecção que fez com que ela sofresse 2 punções, né, com retiradas de tecido para poder identificar a tal bactéria, e também uma terceira punção no joelho, também para retirada de tecido, para identificação da bactéria, que foi identificada, mas pelo jeito foi identificada tarde demais. O antibiótico de amplo espectro, que a gente tinha contado aqui para vocês, que estava até funcionando, porque deu uma melhorada na situação dela, de outra maneira, poderia só ter piorado, aí não foi o suficiente, ainda naquele período em que se tentava identificar exatamente a bactéria, para que anulasse o efeito dela. E com isso,
vão existir sequelas. Pelo menos uma das sequelas já está manifestada, já se sabe que vai ficar realmente, né? E o Felipe Campos, inclusive, acabou dando essa notícia em primeira mão. A gente tem o post do Felipe, ele colocou no Instagram dele, daqui a pouco ele vai falar aqui com a gente também, porque uma fonte muito próxima, a Renata Banhara, acabou contando para ele qual é essa sequela, o que essa bactéria vai deixar de dano, vai deixar de prejuízo fisicamente para que a Renata tenha que lidar com isso, né? Então ele colocou Felipe Campos exclusiva, após retirada do tecido neurológico na região cerebral para tentativa de análise e descobrirem a bactéria causadora da tal infecção cerebral, a modelo Renata Banhara ficará com uma sequela permanente. Segundo informações, a infecção afetou o nervo facial do lado direito e os médicos tiveram que removê-lo, ocasionando a sequela permanente. O que isso significa, gente? Significa que o lado direito do rosto da Renata Banhara vai ficar paralisado. Ela não fará os movimentos adequados. A Renata deu entrada há 8 dias no Hospital Albert Einstein, com aquelas fortes dores, como a gente contou para vocês, e agora ela continua sedada, internada na UTI semi-intensiva e sem previsão de alta. A bactéria foi diagnosticada, acabou sendo diagnosticada, ela tem um nome que já a gente vai passar aqui para vocês. E também a assessora dela, a Roneia, acabou postando informações, as últimas informações, as mais recentes, né, em relação ao estado de saúde dela. Então, a Roneia Forte, que é a assessora, vocês estão vendo aí, não é? Que é a assessora da Renata Banhara, dizendo, atualizando informações da assessoria da Renata Banhara. A atriz e repórter Renata Banhara, de 41 anos, continua internada pelo 8º dia consecutivo no Hospital Albert Einstein, na unidade do Morumbi, em São Paulo, onde deu entrada na quarta-feira, no dia 5 de abril, devido a fortes dores que vinha sentindo por toda a sua cabeça e que foi diagnosticada através de uma bactéria silenciosa que ficou alojada em um dente por muitos anos e posteriormente se alastrou pelo tecido ósseo, pela face do rosto, comprometendo os nervos e tecidos internos do rosto e da cabeça, gerando fortes dores. Com a supervisão do Dr. Fernando Gatti de Menezes e sua equipe, Banhara foi submetida a 2 cirurgias na cabeça, sendo a primeira no sábado na parte direita, no tecido interno próximo à orelha e olhos, e deixa eu ver aqui, e que ao recolher o material foi identificado que as bactérias haviam afetado os nervos, e a segunda cirurgia no domingo, desta vez foi no lado oposto do rosto, no lado esquerdo, e aí para retirada de toda a bactéria que estava alojada próximo ao dente, onde tudo iniciou, ocasionando a sinusite, a qual foi solucionada durante a cirurgia e permanecendo ainda as fortes dores que as bactérias comprometeram nos nervos do rosto e da cabeça. Após a identificação da bactéria, que tem nome e sobrenome, né? Streptococcus anginosus, que ocasionou a infecção, a qual acabou afetando o nervo facial do lado direito e que os médicos tiveram que remover o tecido infectado, corre-se o risco de Banhara ficar com paralisia facial, perdendo os movimentos adequados da região da sobrancelha. Vale lembrar que a bactéria identificada já se encontra devidamente isolada. Renata agradece a todas as manifestações de carinho nesse momento delicado da sua vida e informa que tão logo tem alta médica, fará questão de falar pessoalmente com todos para agradecer cada recado que ela vem recebendo. Então, olha, a assessora diz que ela corre o risco de perder parte do movimento do rosto, do lado esquerdo, principalmente o movimento da sobrancelha. O Felipe Campos tem a informação de que essa paralisia seria permanente, e isso é o tempo que vai dizer, porque muitas das paralisias tidas como permanentes, depois de um certo tempo, elas começam a ceder espontaneamente ou
então através da fisioterapia e até do uso de botox, né, que relaxa a musculatura e faz com que o tecido não fique tão enrijecido e às vezes com isso vai ficando mais sensível essa região do rosto. Então vamos ter que esperar, mas que ela precisou realmente fazer uma cirurgia do lado esquerdo para retirar, tipo uma raspagem, toda a bactéria do osso, tirar o tecido em volta, que também estava contaminado pela bactéria, isso acabou, o nervo que passa na região, a parte nervosa da região foi afetada. Então aí os movimentos acabam cessando, na verdade. Então, em princípio, ela está com o lado direito do rosto parcialmente paralisado e principalmente na parte mais alta, mais perto do cérebro, para onde a bactéria migrou. A proximidade da boca em relação ao alto da nossa cabeça, em relação ao cérebro, é mínima. Então, a bactéria migra muito rapidamente, gente. Ela ficou 6 anos com isso, para vocês terem uma ideia. É uma doença silenciosa que, quando as dores começaram para valer, a ponto dela precisar, realmente não vai faltar. O pessoal está muito transparente e todo dia a gente está tendo informações atualizadas, viu? E nós estamos com o Felipe Campos na linha e ele tem novas informações. Ele que hoje publicou com exclusividade justamente o aspecto da paralisia facial, né? Boa tarde, Felipe. Oi, boa tarde, Sônia, boa tarde, gente. Olha que coisa, você sabe que na verdade a gente é pego de surpresa por essas informações que envolvem nossos colegas, né? Sim. Mas graças a Deus eu acho que a história já está bem mais controlada do que realmente de ontem para hoje, né? Ótimo. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou fazer um resumo para vocês. Eu, através da minha informação, enfim, eu peguei todos os dados e no sábado, quando ela passou pelo procedimento, que na verdade foi uma biópsia que eles fizeram no Hospital Albert Einstein, eles identificaram uma bactéria chamada Streptococcus anginosus, que é a bactéria que está causando toda todo esse estrago, causou toda a infecção na Renata Banhara, né? E aí, o que aconteceu? Quando eles fizeram a biópsia, eles identificaram que já tinha pegado o tecido do nervo da face. E aí, eles tinham que retirar toda fazer a biópsia para poder fazer o tratamento. E na retirada, obviamente, que deu uma danificada no nervo. Então, ela perdeu os movimentos na parte da sobrancelha superior, além de baixo dos olhos e na lateral do lado direito. Essa foi a informação que eu recebi. Sim. E ela continua internada no Hospital Albert Einstein, sem previsão de alta. Ela está sedada, porém a bactéria ela já foi isolada. Então, quer dizer, eles conseguiram identificar qual foi a bactéria e através disso já entraram com o tratamento. Porque eles conseguiram isolar a bactéria, né? E não eram várias bactérias, que nem todo mundo está falando, que nem todos estão comentando, por exemplo. Informações, lembra? Isso, porque o pessoal está comentando, são várias bactérias. Não, é uma bactéria só, porque várias bactérias, uma começa a comer a outra, vamos dizer assim, entendeu? Então, não existe uma colônia de bactéria. É uma bactéria só, Streptococcus anginosus, e essa bactéria já está isolada e não tem, já entraram com medicação e, por enquanto, ela está respondendo bem à medicação. Certo. Bom, então, ela está sedada, não é? Está na UTI semi-intensiva e, a partir de agora, realmente aguardar a recuperação da Renata, né, Felipe? Isso. Quem está tomando conta da Renata é o Dr. Fernando Gatti de Menezes, que é ele e a equipe dele, que ele é infectologista. E a Renata já sabe, ela já está sabendo da sequela que ela vai ficar do lado direito do rosto. Diz que ela encarou muitíssimo bem, ela não reagiu por ela ser bonita, por ela ser modelo, por ela vive da imagem, né? E ela é tão bonita mesmo. Mas é permanente, tem chance de se recuperar? Como é que é? Olha, Sônia, segundo informações, essa paralisia ela é permanente. Sim. Porém, o que acontece? O tecido, uma parte do tecido foi enviado para os Estados Unidos
para fazer uma biópsia, para fazer uma análise. Daqui 6 meses, eles vão ver qual é o tratamento ou o procedimento, se há alguma reversão. Mas por enquanto não tem reversão. Tá, é muito cedo ainda, né? Vamos aguardar. Obrigada, viu, Felipe? Beijo pra você. Beijo, Fê. Obrigado, Sônia. Um beijo pra você. Beijo, Fê. Tchau, querido, até. Bom, então agora a gente já tem a informação completa, né? De tudo que foi retirado, de tecidos, a raspagem, a paralisia existe do lado direito do olho e do lado esquerdo, sobrancelha, abaixo do olho e um pouco da face. Foi isso que ele disse, né? Mas daqui 6 meses, quando chegar o resultado do material enviado para os Estados Unidos, aí é que vai se ter uma certeza do que vai poder ser feito dali para frente, para que ela possa ou recuperar os movimentos, ou então, pelo menos, parcialmente, ela possa voltar. Ela realmente vai causar espanto num primeiro momento, talvez, para ela, que sempre trabalhou com imagem e tal, mas principalmente se for reversível, né, aos poucos. E o fato de ter barrado a bactéria já é uma grande avanço, porque se ela agora 6 anos prejudicar células, outras mesmo, se Deus quiser, viu, gente? Bom, vamos girar nossa roda, começar a comentar os fatos do dia aí, ainda repercutindo muito as afirmações do Miguel Falabella, que não esquece, outro dia a gente estava falando isso aqui do nosso programa, como se inventa a morte de artista, doença, né, os mais variados tipos, e ele também, assim como a Cláudia Raia, aconteceu uma vez, foi vítima de boatos de que teria AIDS, HIV, né? HIV Inclusive mesmo. o relato dele, Sônia, assim, impressiona muito, acho que vocês devem ter visto, porque ele falou que isso se passou na década de 80, ou seja, a doença ainda estava muito na descoberta, então assim, se ficava hoje estigmatizado, né? Pois é, e se hoje tem o preconceito, né? Porque não se sabia que não pegava assim de qualquer forma. Pelo ar e coisas e tal. Ficava isolado. E ele mesmo falou que ele entrou numa loja, saiu todo mundo de perto dele, então, né? Como se você tivesse uma sarna, sei lá. Né? Como se fosse contagioso, assim, só de chegar perto. Imagina, né? Então, naquela época, você já tinha esse preconceito, essa visão totalmente errada sobre a doença, né? E se hoje já tem essa visão errada, então naquela época, imagine como era, né? E acho que o relato dele vai de encontro com vários artistas que a gente viu ao longo dos últimos anos. A Marcinha estava com um ontem no Super Pop também, que tem uma história. Enfim, Mário Gomes. Mário Gomes. Então, vários artistas que passaram por problemas, mas por problemas de histórias inventadas, plantadas, criadas, né? Irresponsáveis. E como fica isso, né? Porque olha quantos anos que o Miguel Falabella tá relembrando disso. Não foi outro dia, ele pessoal. Falou que ficou um mês trancado em casa porque ele não se conformava, de tristeza. Ele ficou em casa recluso. Não, porque a rejeição da rejeição. Claro. Ninguém quer ficar perto de você. Não, um cara que fazia novela, né? Ele tava no auge, tava no auge. Lindo, fazendo novela, todo ali. É muito complicado. E eu lembro de pipocar isso, acho que você lembra? Também, claro. Foi viajar para os Estados Unidos porque em busca de uma solução para o HIV. Tinha um monte de coisa assim, né? Tinha um monte, falava, gente. É verdade mesmo, viu? Ele deu essa entrevista, né? Ele relembrou aí o sofrimento que ele passou quando foi vítima de um boato que havia contraído o vírus HIV no final dos anos 80, propagado por uma manchete da extinta revista Amiga. E ele fala, as pessoas me mataram de AIDS. Eu entrei numa loja uma vez e a loja ficou vazia, todo mundo saiu. Isso ele não esquece, né, Marcinha? Mas duro, né? ele disse que chegou a fazer um exame na época para provar que ele estava saudável, que foi a mesma coisa que a Cláudia Raia. Assim, não, isso aí é com ela chega atrasada, ela não tinha um comportamento legal, foi com você, vai ver que a culpa é sua, mas comigo ela é impecável, isso e aquilo. Tinha maneiras dele dar a volta na situação, ele não deu, ele deu porrada no Otaviano. E o que eu posso te dizer é que, eu não sei se isso reflete um pouco, ali na coletiva de imprensa dessa série, a cumplicidade entre ele, Mônica e Oz era muito grande, eles ficaram por 6 meses juntos em São Paulo, a gravação se deram bem. foi em São Paulo. Acho ele legal que ele defendesse a colega, né? Ele defendeu. Acho que eu teria feito a mesma coisa. Teria feito, claro, não vai falar mal do meu colega. Não fala não. Mas você falar de vocês dois pra mim, não vai falar na brincadeira também, né? O Otaviano ainda tentou dar uma brincadeirada a mais, falar assim, você sabe, eu adoro a Mônica, aquelas coisas. Levou outra. Ao invés do café, quis oferecer cerveja. Não mesmo, ele só se ferrou com o Tony. Achei que o Tony pegou pesado.
civilizado, por mais que o Otaviano esteja sendo infeliz nas brincadeiras. Ultimamente, mas é que sim, viu? o Tony é sempre um cavalheiro, ele é tão educado, ele é tão tranquilo. Que eu contei pra vocês. Exatamente. E assim, não bate, mas fala. Porque a gente tá num momento de patrulha tão grande, então a Globo principalmente, aquela coisa de né, pedras e toda aquela coisa, ele não deveria nem ter feito essa brincadeira. Ela chega atrasada. Pô, queima. Para quem não entende, pode queimar. Chega atrasada, não decora texto. Mas tá todo mundo meio assim, né? Tem a fala dele aí, não tem? Você tem a fala do... Porque a brincadeira, como é que foi? A brincadeira dos dois foi assim, exatamente isso. O Otaviano Costa, pra quem assistir e pra quem lê, é completamente diferente a interpretação. Assistindo você vê que ele tá rindo, tá brincando, e o Tony Ramos não, ele tá sisudo, gente, ele tá... Não fala assim dela porque ela estudou lá na... Foi uma das... Ela estudou muito na Unicamp. Ele faz ela é esforçada. Tá todo mundo com medo de ser acusado de assédio moral. E ao vivo, todo mundo, e ao vivo. Ai, Deus, como é que eu me defendo sei lá, viu? Eu achei tá todo muito mundo ressabiado, estranho. como diria minha avó. Só não vou colocar o Tony Ramos na geladeira, porque... Vou fechar aqui, se virar, eu não Sônia vou Abrão. pôr o Tony, não. Capaz de eu colocar o Otaviano. Mesmo, então vamos colocar os dois. Eu coloco... Pra eles se entenderem. Eu coloco o Otaviano e eu coloco... Você quer colocar alguém? Você quer colocar a Mônica? Não, coitada. Coitada, ela não tinha nada a ver com isso, né? Foi tudo de bom lá na coletiva. Achei que ele não teve jogo de cintura para lidar com isso. A Má acha que o Otaviano tá abusando da gracinha. Jogo de cintura. Então eles vão conversar aqui dentro. Apesar que eu adoro o Otaviano, não tô falando mal, mas eu acho que ele tá perdendo chances. Que ele tá exagerando? Tá. Então fica aí. Mas gente aqui, viu, Sônia? Tem, a gente... Podemos esquecer de limpar, né? De esvaziar isso aí. Vamos morar aqui pra sempre. Olha aqui, gente, chega a informação que Sandy e Júnior podem voltar a cantar juntos, mas pelo menos para um show, uma apresentação, alguma coisa assim. A Sandy deixou isso no ar, segundo o site RD1, dizendo que sente muita falta do Júnior. Ela foi convidada do Lady Night, da Tata Werneck. Olha, gente, é um talk show muito legal. Você gostou? Né? Eu acho que o pessoal não dá chance para mulher em talk show, virou marca masculina. Parece que a Gabi só fazia um programa de entrevistas, ela fazia questão mesmo dessa distinção, né? Mas assim, houve a Marmita, quer vir aqui na roda? Por quê? O que ele falou? Ele fica soprando tudo. O que ele falou? Ele tá ansioso pra hoje, volta de Sandy Júnior. Ele tá torcendo. Ele quer cantar com o Sandy Júnior, exatamente. Mas eu acho que ele tá Ele torcendo. é fã, Marmita? Ele tá torcendo pro nascimento de uma nova dupla sertaneja, Theo e Otto. Os filhos de Sandy e de Júnior. É verdade, exatamente. Mas é assim, então esse formato da bancada, né, do grupinho, aquela coisa, que na Rede TV a gente tem o Luciana by Night, que vai muito bem, mas legal. Assim, você não vê em outras emissoras, fica mais restrito ao a cabo mesmo, porque é lá que ela está, quando eles poderiam também Você ficou sabendo de uma história? Tem uma história sobre esse programa da Tatá, porque parece que a alta direção lá da Globo, depois que viu os primeiros resultados, as gravações, começou a se questionar se esse programa não deveria ter sido colocado na Globo. Claro. E aí eu fiquei me perguntando... É a primeira coisa. No lugar do Adnight. Acabou. Primeira coisa que eu pensei. Não, vai voltar. Vai voltar? Tem segunda temporada, gente. Não precisa, deixa soltar no ar. Sobrevivência na selva total, né? Meu Deus do céu. Muito forte. Prova de resistência. Lady Night e o Tá no Ar. E ela mandou muito bem, ela recebeu a Bruna Marquezine. Foi ótimo. Foi muito divertido. Amigas, né? Desde a novela, elas ficaram muito amigas. Não, mas foi muito divertido. Uma abraçando a outra, então uma lá em cima, a outra aqui embaixo. A Tatá é muito pequenininha, né, gente? Ela falou pro Silvio, quase que ele acreditou, né? Mas eu tenho 1,30 m, Silvio. Ele quase acreditou no troféu de imprensa. Imagina, ficou muito engraçado aquilo. Mas seria uma aposta interessante também, né? Talvez, sabe depois do Fantástico? Já pra não causar briga e falar que é no lugar do Adnet, que ele volta assim, não tem jeito. Mas não devia. Depois do Fantástico tem um espaço ali. Depois que terminar o Big Brother, podiam colocar a Tatá. Também, é uma boa. Quem sabe, né? Ela merecia mesmo estar na TV aberta, viu? Porque deve vir uma briga de foice aí depois desse horário nobre, né? Que a gente sabe, né? A gente sabe, é verdade.
Já tem uma disputa. Já tem uma disputa. Tem o mestre do talk show que vai voltar pro ar. Logo a gente Deus, eu quero saber, eu não tô sabendo aqui, não. A gente conta. Primeiro intervalo. A gente conta. Não, aliás, vou passar um zap pra você, no ar, tá? mas a gente contou no ar. Contou? Então pronto. Mas olha aqui, gente, segundo convidado, quem é? Eu não lembro que era uma cantora, não era? Não lembro. Eu sei, acho que era a Anitta. Era Anitta. Ai, gente, lembra da minissérie Presença de Anitta? O que tem? Eu tenho preguiça de Anitta. Eu precisava da entrevista em lugar gostava daquela. Chega, graças a Deus, eu não tive que votar na categoria cantora, no troféu Eu fiquei imprensa, pensando nisso. que ela estava lá. Por mim, ela não ia ganhar aquele troféu nunca, tá? De jeito nenhum, porque não tem comparação ali com a Ivete Sangalo. E assim, a gente costuma comparar o rendimento por ano, porque senão não precisa de votação anual. Eu também não votei nessa se é boa, se é boa eternamente. Você tem que fazer o acompanhamento precisa naquele período. acompanhar pelo período. Mas a Ivete teve um ano grandioso, muito melhor que o da Anitta. Inclusive... Né? A Ivete nem deu vexame com o Pavarotti. Pavarotti não, o Bocelli. Nem deu vexame com o Bocelli. Como é que ela não ganha? Pois é, e a Ivete com o The Voice Kids, né? Que foi uma Agora, não tem uma coisa, tem uma coisa importante. Tudo. O desfile, mas o desfile foi desse ano. Mas ela ela teve um ano muito melhor ali, todo mundo. Há muitas pessoas, eu estava assistindo vocês, aí estava acompanhando, claro, pelo Twitter, e muitas pessoas criticando, falando, mas esses 3 indicados não representam quem a gente acha. As pessoas não se lembram que o SBT abriu a votação, as pessoas da internet indicaram quem eram os 3 concorrentes. Mas você sabe que o Silvio teve que explicar isso de novo. Eu estava explicando hoje isso de novo nas redes sociais. E agora de novo. Porque eles